Olá, eu sou a Tami do Literatami e esse é o vídeo sobre o livro As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Nas Cidades Invisíveis a gente tem um personagem chamado Kublai Khan, que é o imperador do Império Mongol, e que ele pede ao aventureiro Marco Polo para que esse aventureiro lhe descreva com detalhes as várias cidades que fazem parte do Império. Esse enredo aparentemente simples, que traz alguém que conta histórias a um superior, é na verdade um terreno muito fértil à criação de reflexões e alegorias, e que figura como uma temática muito profícua da literatura mundial desde As Mil e Uma Noites, né? E na obra do Calvino, a habilidade de contar histórias vai ter uma força igual a essa das Mil e Uma Noites, da força das histórias da Sherazade, e também vai ser de fundamental importância para o senso de sobrevivência. E eu vou tentar desenrolar um pouquinho essa ideia aqui nessa resenha. Bom, então a partir da recuperação desse eloquente navegador de terras e mares que é o Marco Polo, e que vai relatando as suas percepções acerca do que ele conhece, o autor italiano vai acabar reunindo nas Cidades Invisíveis aquilo que a professora Roberta Barni, que tem um vídeo aqui para o Literatura Fundamental sobre esse livro, ela vai dizer que nas Cidades Invisíveis o Calvino reúne toda a pesquisa do Calvino literato, porque o Calvino atuou em vários campos do saber, não apenas na literatura, mas essa professora defende que aqui tem tudo o que resultou da sua pesquisa enquanto literato. Cabe então analisar de que maneira essas narrativas curtas que vão compor esse livro são capazes de atingir tamanha dimensão na obra do Calvino e na obra da literatura italiana de um modo geral. Então ele é totalmente inspirado pela figura real do Marco Polo, que foi um mercador e explorador veneziano, cuja trajetória itinerante tem forte presença no imaginário ocidental. Acredito que todos nós já tenhamos ouvido falar do Marco Polo, mesmo que não saibamos exatamente quais foram as suas aventuras, a gente conhece de nome. E na Itália, sobretudo, ele essa presença ainda mais forte, né, na tradição literária italiana, já que ele é uma figura de lá. E o Ítalo Calvino, então, inspirado nessa figura, ele vai construir um livro em que nada é dispensável, nada, tudo que é importante, a começar pela sua estrutura formal. Se a gente passar os olhos aqui pelo sumário da obra, eu vou tentar mostrar da melhor maneira possível, mas ó, vejam só, no sumário a gente tem, ele é composto por 55 cidades, todas elas cidades com nomes femininos e divididas, que vão se desdobrando em conjuntos de 5 por capítulo, dentro de 11 rótulos. Então, se a gente for pensar, isso aqui já é uma espécie de labirinto ou de quebra-cabeças que já é por si só uma aventura, certo? Então, nem mesmo a organização dos capítulos é dispensável aqui. Enquanto eu lia Cidades Invisíveis, eu acabei estabelecendo uma relação, assim, sem querer, involuntária, com o Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Mas se em O Corcunda de Notre Dame, o Victor Hugo ele vai empreender uma ode à arquitetura como obra do homem e como elemento representativo de sua humanidade, vai acontecer um movimento semelhante aqui nas Cidades Invisíveis, mas, no entanto, as construções do Calvino, elas vão ser homenageadas, vai haver uma ode a elas, não enquanto representantes materiais da história humana, não como se as suas partes físicas contassem histórias, mas como se elas fossem a própria vida, como se essas cidades fossem a própria vida do homem citadino, como se elas fossem elas mesmas as contadoras da história, a história em si e a humanidade por excelência. Então, nesse sentido, a gente pode enxergar cada um dos locais mencionados aqui como alegorias mesmo dos sentimentos humanos, o que vai conceder aos microcontos um caráter filosófico muito profundo. Conforme a gente vai conhecendo as cidades, a gente vai percebendo que conhecer as cidades é conhecer a si mesmo. Isso é uma mensagem muito passada de várias formas aqui no livro, porque o ato de viajar, que é o que o Marco Polo faz,
oferece ao viajante a expansão do seu conhecimento, não apenas acerca do espaço viajado, mas também acerca de si mesmo. E de fato, Marco Polo vai defender e comprovar que as viagens são a única via de compreensão do mundo em sua totalidade. Em cada cidade nova, refletem-se o presente, o passado e o futuro do homem, dado que todas elas foram arquitetadas e edificadas por cérebros e braços humanos, certo? Então, as fabulações que são elaboradas aqui pelo Marco Polo vão permitir que o imperador e que nós, leitores, viajemos sem deixar o trono ou sem deixar a cadeira em que a gente está lendo, por exemplo. Então, ler, de um modo geral, ler já é viajar, mas aqui nas Cidades Invisíveis essa sensação fica ainda mais forte. E é por intermédio da memória e da palavra que o Marco Polo, nós e o Kublai Khan vamos nos locomover pelo Império Mongol e pelo interior da essência humana. Por intermédio delas, da memória da palavra do Marco Polo, assim como da memória da palavra da Sherazade, as cidades vão sobreviver. E aí eu volto àquela ideia de sobrevivência que eu mencionei no início do vídeo. É por meio delas que as cidades sobrevivem, mesmo se já estiverem extintas no mapa, ou mesmo que geograficamente invisíveis. Aqui eu vou recuperar um trecho, eu fiz várias marcações, eu vou recuperar um trecho que nesta edição está na página 35, que diz o seguinte: você avança com a cabeça voltada para trás? Ou então, o que você vê está sempre às suas costas? Ou melhor, a sua viagem só se dá no passado? Tudo isso para que Marco Polo pudesse explicar ou imaginar explicar, ou ser imaginado explicando, ou finalmente conseguir explicar a si mesmo que aquilo que ele procurava estava diante de si. E mesmo que se tratasse do passado, era um passado que mudava à medida que ele prosseguia a sua viagem, porque o passado do viajante muda de acordo com o itinerário realizado. Não o passado recente, ao qual cada dia que passa acrescenta um dia, mas um passado mais remoto. Ao chegar a uma nova cidade, o viajante reencontra um passado que não lembrava existir. A surpresa daquilo que você deixou de ser ou deixou de possuir revela-se nos lugares estranhos, não nos conhecidos. Bom, então que força que tem esse trecho, né? O Italo Calvino escreve super bem, na verdade esse foi o primeiro livro do autor que eu li e me encantou profundamente. E o fato de serem invisíveis faz com que as cidades sejam imensas, infinitas, repletas de possibilidades. A imaginação refinada do Calvino e o modo com que o seu narrador manipula a linguagem, como vocês puderam ter uma provinha aqui nesse pequeno trecho, permitem que o leitor visualize com perfeição a cidade descrita, sem, contudo, abrir mão da própria subjetividade nessa composição mental que é estimulada a fazer. Então, a gente, como leitor, a gente consegue... O Calvino vai arquitetar perfeitamente as cidades que ele descreve aqui, ou Marco Polo, né, o narrador do Calvino, e mesmo assim, cada pessoa que lê esse livro vai ler à sua maneira, vai imaginar uma cidade à sua maneira. E nesse sentido aqui, as belíssimas ilustrações do Matteo Pericoli que estão disponíveis nessa edição incrível, linda, realmente muito bonito, da Companhia das Letras, com tradução do Diogo Mainardi. Essas ilustrações, elas só vão legitimar essa afirmação, porque muito embora elas reproduzam com muita fidedignidade o que é descrito aqui, né, nos textos sobre as cidades, muitas delas vão se distanciar daquelas imaginadas por quem lê. Então, ainda que aqui tem um desenho exato dessa cidade que o Calvino está falando, isso não significa que tenha sido desse jeito que eu imaginei quando eu lia. Isso é uma experiência fantástica. Essa discrepância reafirma o papel de cada um dos habitantes e dos leitores e ouvintes, né, no caso do imperador, na construção da cidade, que nada mais é do que um produto da interpretação de quem a idealiza. E nesse sentido tem até uma frase do Marco Polo aqui no livro, em que ele diz que quem comanda na ação não é a voz, é o ouvido. Então assim, aqui nesse livro vai ficar muito evidente o valor inestimável da linguagem para a edificação das cidades e também para sua preservação, para sua manutenção, porque transformar em linguagem esses lugares decadentes
faz com que eles vivam um pouco mais, faz com que o império sobreviva por um pouco mais de tempo. E mesmo que sejam frágeis ou que sejam sólidas, essas cidades elas só se sustentam, só ganham vigor, só ganham utilidade pela presença humana, pela narrativa, pelo diálogo, pelo olhar de quem vê a cidade, pelo envolvimento das pessoas que estão ali e pela interpretação dada a elas pelo homem, pela relação afetiva do ser humano com o lugar que o circunda. E nesse sentido, da relação afetiva que o ser humano cria com aquele espaço em que ele está, tem um vídeo do canal da Aline Aimee, que é um canal que eu amo, que eu sempre indico, eu adoro os vídeos da Aline e a Aline, em que ela fala bastante a respeito dessa relação de afetividade criada com o homem e o espaço onde ele está. É um vídeo realmente muito bom que eu vou deixar aí embaixo para vocês assistirem. E assim, essas relações também se dão na vida, né? Isso também é assim com a vida humana, não apenas com a cidade. Também é assim com a literatura, porque as cidades são obras arquitetadas pelo homem e a literatura também é. E a vida também é arquitetada por nós. Então, assim, o escritor ou o contador de histórias e o leitor ou ouvinte são arquitetos cuja matéria é a palavra. E das palavras, então, é que o Ítalo Calvino vai retirar o suprassumo e a partir delas e com elas, com esse suprassumo das palavras, ele vai moldar essas cidades fantásticas e encantadoras, culminando em um dos mais belos finais de toda a literatura. Eu vou ler para vocês o último parágrafo desse texto, desse livro. Isso não vai ser spoiler, porque esse livro não tem spoilers, ele é só um apanhado de descrições de cidades. Não tem uma ação efetivamente, um enredo efetivamente, que eu poderia estragar com esse parágrafo. Mas ele diz o seguinte, é uma fala do Marco Polo: o inferno dos vivos não é algo que será. Se existe, é aquele que já está aqui, o inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas. Tentar saber reconhecer quem e o que no meio do inferno não é inferno, e preservá-lo e abrir espaço. Então, sintam a potência desse livro, desse parágrafo, e foi curioso porque esse é o tipo de livro que quando eu li e gostei, mas eu só fui realmente ficar arrebatada por ele quando eu retornei a ele para fazer esse vídeo para vocês. Então não foi uma coisa que me pegou de imediato, mas eu adoro esses livros que vão te rondando, assim, até que finalmente te enlaçam, e foi isso que aconteceu aqui comigo. Eu com certeza quero ler outras coisas do Ítalo Calvino. E eu vou deixar aí embaixo, além do link do vídeo da Aline, o link para a Amazon para compra desse livro. Caso você compre por esse link, você ajuda o Literatame sem gastar nada, mas por isso faz toda a diferença para mim, de verdade mesmo. Vou deixar também o link do vídeo da professora que eu falei lá no início da resenha, o link para o vídeo da Carmen Lúcia, que é uma mulher maravilhosa. Eu amo os vídeos dela, ela é inteligentíssima, ela lê livros incríveis e fala muito bem sobre esses livros. E também vou deixar uma resenha que eu li no rascunho, que eu gostei muito também sobre esse livro. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo o que você achou do livro, se você já leu, se quer ler. Inscreva-se no canal caso seja novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!